vamos falar dos itens básicos que você precisa para começar a cozinhar. Eu separei dos básicos em duas categorias. Os essenciais, aqueles que você, se não tem em casa, realmente precisa comprar para cozinhar, e os não tão essenciais, mas que seriam úteis, bem úteis, para facilitar o seu processo. Então a primeira coisa que eu acho essencial para começar a cozinhar é uma boa faca. Essa minha daqui foi super baratinha, foi uns R$30, é da Tramontina, eu já uso há bastante tempo e junto com ela eu comprei esse pequeno amolador de facas. Mesmo que você não tenha a habilidade de amolar facas, é sempre útil para manter o fio da sua faca até que você consiga levar num amolador. Então são dois itens que eu considero essenciais. Um ralador multiuso, tem aqueles que são 4 faces, esse meu só tem 3. Também é essencial porque ele facilita muito o seu preparo de saladas, o preparo de algum refogado. Então o meu ele tem o ralador grosso, o fino e realmente o ralado, que normalmente a gente usa para chocolate ou queijo. Dois itens que eu considero assim super essenciais e que não vão juntos, não vão custar mais que R$10. São xícaras e colheres medidoras. Elas vão te auxiliar tanto para preparar receitas doces, mas também naquelas receitas salgadas, como por exemplo, preparar um bolo, um caldo, em que você precisa medir as quantidades. Uma faca de pão, que serve para você tanto para cortar o pão, né, os pães franceses, um pão italiano, com precisão, mas também vai servir para fatiar um bolo. Se você quer rechear um bolo, você utiliza ela para cortar melhor essas camadas, além de outros usos que vocês verão ao longo dos vídeos. Uma colher de serviço firme, tá vendo? Que ela te dê a possibilidade de mexer com segurança no seu fogão. Uma tesoura, ela eu entro nos itens essencialíssimos, porque uma tesoura vai evitar que você se corte ou rasgue, ou de repente quebre um dente ao abrir um saquinho, um sachê, uma embalagem de supermercado. Então é sempre bom ter uma tesoura exclusiva para sua cozinha. Uma concha, que ela vai servir tanto para você fazer o serviço do feijão quando ele estiver pronto, da sua leguminosa, algum caldo, sopa, mas ela também serve, as costas dela, para macerar alguns itens que você precisa. Então, para um purê de batata, se você não tem o espremedor, a concha do feijão vai te ajudar muito nisso. Você quer deixar um bife mais fininho? Use a sua concha do feijão para macetar esse bife. Assim você não precisa ter um martelinho de carnes, né, que tem tão pouco uso. Um descascador de legumes, porque eu coloquei eles nos super essenciais. Dá para fazer com a faca? Dá. Porém, com a faca você desperdiça muita casca de legumes. Com o descascador você vai tirar somente o essencial. Um abridor de latas, que também tem um abridor de garrafas, ele tá no essencial porque com esse abridor de latas você consegue abrir as suas latas, né? Mas também consegue retirar pequenos itens. Por exemplo, você tá tirando espinhos de algum peixe. Ele tá difícil, você encaixa essa pontinha e consegue tirar. Então ele é muito útil, não só para abrir latas. Aí, essa vasilha que eu coloquei, todos os itens essencialíssimos, ela é uma vasilha que eu recomendo que quando você for comprar as vasilhas do seu dia a dia para armazenar as coisas na geladeira, escolha uma que você também possa levar ao forno. Essa minha vasilha, ela veio com tampa, então eu posso armazenar minha salada, uma sobra de carne, qualquer coisa que eu queira na minha geladeira. Porém, se eu removo essa tampa, ela pode ir ao micro-ondas, pode ir ao forno, pode fazer pequenos assados, pode grelhar uma carne, pode pôr uma panqueca, né? Tudo que eu queira fazer no forno, ela também serve. Então, eu tenho uma travessa multiuso, né? Pense nisso quando for comprar as coisas da sua cozinha. Uma espátula, eu também coloquei nos essencialíssimos, porque a espátula vai ser muito, muito útil, tanto para virar uma massa de panqueca, virar uma carne, virar um bife na sua frigideira, retirar um pedaço de lasanha da sua forma. E uma tábua de corte. Eu tenho 2 tábuas de corte, mas para começar, uma tá excelente. Essa tábua de corte, ela vai te ajudar a cortar, claro, né, todos os seus alimentos, mas ela também pode servir de base quando você vai preparar outras coisas aqui em cima. Então, se eu quero preparar um creme que eu vou bater a mão, apoiar a minha tigela na minha tábua de corte fica muito mais fácil do que apoiar na pia, que às vezes escorrega, tá? Então, escolha bem a sua tábua. Agora, nós vamos falar dos não tão essenciais, mas que facilitam a sua vida.
Eu tenho essa vasilha grande, eu só tenho uma, porque nessa vasilha grande eu consigo guardar todas as minhas folhas. A minha salada da semana fica nessa vasilha. Hoje ela ainda tá no saquinho para que eu conseguisse mostrar para vocês. Isso daqui é um copo medidor que você tem as medidas em ml e em xícaras. E ele não é tão essencial, mas por que é legal ter um desse? Ele também tem em gramas, então aquelas receitas que você não sabe quanto, ele pede 250 gramas de farinha, você não sabe quanto é isso na sua xícara, né, transformar na sua xícara, ao invés de ficar procurando no Google como fazer, você olha aqui na lateral desse copo. Esse veio de brinde com a minha batedeira, mas você compra um desses por aproximadamente R$10 no supermercado e R$30 um de vidro. Então não é um investimento, um valor alto e você consegue ter um aliado na sua cozinha para transformar medidas. Um batedor de arame, um fouet, né? O meu tem silicone aqui embaixo, porque assim eu posso bater direto na panela. Ele não é tão essencial, mas ele vai ajudar muito a emulsionar saladas, a bater ovos. Você quer fazer ovos mexidos? Ele acelera o seu processo. Um garfo resolve? Resolve, mas um fouet ajuda. Uma peneira, que eu também não acho que ela é essencial. Várias coisas você consegue coar de outra maneira, né? Usando o seu escorredor, usando um pano, usando a tampa da panela. Mas se você tiver a peneira, vai ficar mais fácil. Um espremedor de batatas, que você não precisa só espremer batatas, né? Dá pra fazer um guacamole, espremer o seu abacate aqui. Dá pra colocar um pouco do feijão, você quer dar uma engrossada no caldo? Põe um pouquinho do feijão aqui, amassa, volta pra panela lá do caldo, que rapidinho o seu feijão engrossa. Então não é essencial, mas é legal ter. Um espremedor de cítricos, que eu tenho o grande, mas você pode ter o pequenininho de limão. É que com esse espremedor grande eu já consigo espremer laranja e limão. Eu não tenho um espremedor elétrico, porque só esse daqui resolve para o meu uso do dia a dia. A gente vai fazer um suco pro almoço, eu uso esse. Uma faca de legumes, não é essencialíssimo, mas é legal ter, porque alguns itens que você não consiga descascar com o descascador, a faca de legumes resolve. Às vezes você quer descascar aquela batata bolinha, o descascador não é prático para aquela batata muito pequena. Então uma faquinha de legumes vai te ajudar. E esse daqui eu coloquei nos não essenciais porque vai depender do seu uso. Eu cozinho muito com vinho, além de consumir o vinho. Então para mim é essencial ter um abridor de vinhos na minha gaveta da cozinha, porque eu preciso dele para abrir as minhas garrafas, né? Um saleiro e um pimenteiro. No caso, esse pimenteiro eu já comprei assim porque ele é pimenta em grão e ele já vem com um moedorzinho para que eu consiga moer a minha pimenta na hora. Esse saleiro eu comprei numa casa de utilidades domésticas. Ele em teoria era de parede, ele quebrou no primeiro uso, então eu uso ele de bancada. Portanto, recomendo que você escolha bem qual saleiro vai te atender melhor, tá? Esse daqui cabe o meu quilo todo de sal, mas eu costumo comprar um saquinho só de meio quilo, então é por isso que ele fica assim, mas ele me atende por enquanto até que eu encontre um dispenser melhor. Agora vamos falar das panelas e das travessas. Além daquela travessa pequena que eu tenho para fazer pequenos assados, guardar os meus legumes, eu tenho essa travessa aqui de cerâmica. Eu também tenho uma travessa um pouco maior que essa, que é de vidro, e essa travessa poderia ser substituída por uma assadeira de alumínio também. Para que eu uso essa travessa? Para quase tudo. Se eu vou fazer uma lasanha, é aqui que eu faço. Se eu vou receber amigos e eu vou cozinhar o macarrão, eu sempre faço macarrão em molho à parte, porque né, cada um gosta de um jeito. Eu gosto do meu macarrão nadando no molho. Minha mãe já gosta do macarrão com pouquíssimo molho. Então, cada convidado se serve como prefere. E essa minha assadeira é a mesma que eu vou usar para assar um frango, para assar uma carne, para fazer minha lasanha, para servir o macarrão na mesa. Portanto, você que vai decidir qual o melhor material para você. A minha lasanheira de vidro tem tampa e é muito legal. Mas por que eu uso mais essa minha de cerâmica do que a minha de vidro? Porque essa é mais fácil de limpar. E isso pra mim é uma decisão muito importante. Facilita o meu dia a dia? Então eu prefiro que facilite o meu dia a dia. Um escorredor, que não precisa ser esse obviamente faz parte de um jogo de panelas. Eu tenho a panela grande, né, que faz conjunto com ele, mas um escorredor para que você consiga escorrer o macarrão, escorrer um legume que você esteja cozinhando, qualquer outro item, né, que a gente precise
tirar o excesso de água. Uma batata para fazer o purê, ele não é essencialíssimo, você pode tirar o excesso de água da panela usando a tampa, mas ele facilita e ele faz com que o seu processo de cozinhar seja mais seguro, porque de repente você tá lá escorrendo usando a tampa e a tampa escapa, você vai levar respingos de água fervendo no braço, há um risco. Queimaduras na cozinha acontecem, mas elas podem ser evitadas, vamos evitar, tá? Eu não coloquei a panela de vapor aqui junto, porque ela não é essencial para você começar. Você vai decidir se legumes ao vapor faz diferença para você e de repente você prefere fazer os legumes no vapor como eu normalmente faço na minha panela elétrica de arroz, que é a próxima aula. Ter um bolzinho ou um kit de bowls, mas pelo menos um bowl mediano desse, de metal ou de plástico, mas eu recomendo que seja de metal, é essencial, porque se você vai bater ovos, é aqui, preparar um molho de salada, é aqui, de repente servir a sua salada, é aqui, você cozinhou vários legumes e quer misturar a sua salada de maionese antes de levar para a travessa de servir, você vai fazer isso aqui. Ou mesmo para picar os seus alimentos antes de começar a cozinhar, né, já ter todo o seu mise en place pronto, também nós faremos isso aqui. Não precisa de muitas, eu tenho 5 travessas dessas de tamanhos diferentes e é o mais que suficiente para todos os meus processos, tá? Não todas são de metais, eu tenho algumas de vidro, menorzinhas, maiorzinhas. Essa daqui é a minha quase maior de todas, é a minha maior zona. É uma que a gente usa para comer pipoca, então desnecessário, tá? Não precisa ter um monte. Compre uma e depois você vai vendo de acordo com a sua necessidade o que mais você precisa comprar. Além disso, uma forma com buraco no meio. Essa forminha de pudim, eu recomendo uma desse tamanho. Essa daqui tem 16 centímetros. Por quê? Nessa forma é o ideal para você fazer pudins, que nós faremos mais pra frente, ou um pequeno bolo. Não sei na sua família, né, se vocês conseguem consumir um bolo inteiro, mas aqui em casa um bolo ele acaba ressecando ou até mofando antes que eu consiga acabar de comer. Por isso que a gente comprou essa menorzinha, né? A tradicional é 22 centímetros, essa é 16 e atende muito bem uma família de 3 pessoas. Agora vamos falar das panelas. Meu xodózinho, a panela que trabalha muito, muito mesmo, é essa panela aqui, ela chama wok. Essa panela wok tem tampa, normalmente as panelas não tem, né? Panela wok não vem com tampa, mas essa minha vem. E eu recomendo muitíssimo, assim, de longe é a minha panela que mais trabalha. Se você conhece o meu canal do YouTube, já cansou de ver essa panela lá. Ela trabalha praticamente todos os dias aqui em casa. Por quê? Ela, para começar, ela é antiaderente. Para quem quer reduzir o consumo de óleo, né, ter uma alimentação mais saudável, ela é ótima porque você consegue fazer até sem óleo. Mas eu já falei sobre isso na aula anterior, né, nas aulas sobre os sabores, o quanto a gordura é importante na nossa alimentação na questão de sabor. Mas eu consigo preparar nela um omelete gigantesco para a família inteira, eu consigo preparar nela um ensopado, eu consigo preparar um macarrão de uma panela só. Então essa minha panela é a minha coringa. Então se você tem que escolher uma panela só, eu não recomendo para quem está começando a cozinhar comprar jogos de panelas, porque os jogos vêm em vários tamanhos e normalmente tamanhos que não te atendem. Ou são muito grandes para você ou são muito pequenos. Se você tem que escolher, escolha comprar um tamanho mediano. Essa panela é mediana, nós temos panelas maiores. Por quê? Porque com uma panela mediana você consegue fazer pouca comida, mas também consegue fazer uma quantidade maior, né? E aí se depois você perceber que precisa de panelas maiores ainda ou de panelas menores, você vai comprando avulso. Antes você era obrigado a comprar jogo, hoje nós já temos muitas opções de panelas avulsas. Essa daqui é uma panela avulsa, essa eu não comprei, foi de um supermercado que você juntava selinhos e depois, quer dizer, eu comprei, eu paguei R$150 nela. E você consegue comprar uma panela desse tamanho com tampa começando a R$250 mais ou menos. E super vale o investimento porque é uma panela de boa qualidade que vai durar um bom tempo. Aí você só quer ter o mínimo do mínimo para começar a cozinhar. Uma panela grande, de preferência estilo frigideira alta com tampa. E uma panela média, né? Estilo caçarola ou estilo panela mesmo,
grande com tampa. Se possível, com cabos de metal. Tem um lado ruim do cabo de metal, que você vai precisar de alguma luva, algum pano para segurar nela enquanto estiver mexendo no fogão. Mas o lado positivíssimo é que qualquer receita que você queira começar a preparar no seu fogão e terminar no seu forno, você consegue sem sujar um novo item. Então eu quero fazer um bœuf bourguignon, por exemplo, que é aquela carne cozida no vinho, receita francesa, que eu tenho que dourar a minha carne no fogão e depois levar ao forno, eu consigo aqui. Eu fiz um macarrão ao molho branco numa panela só e depois eu decidi que eu queria dar uma dourada, uma gratinada no meu molho branco no meu forno. Eu consigo fazer aqui. Cubro com queijo ralado, levo no forno, ele vai dourar. Em cima da minha chama do fogão eu nunca conseguiria. Eu vou fazer uma couve-flor gratinada. Faço o molho branco, coloco a minha couve-flor aqui, levo para o forno para gratinar. Essa minha panela também pode ir direto ao forno e isso facilita muito a minha vida. Mas não sendo possível, uma caçarola, essa daqui é de 24 centímetros, vai atender bem. Esse tamanho de panela vai atender uma família de até 4 pessoas. Se você é sozinho e pretende continuar assim, talvez uma panela, uma caçarola de 20 te atenda melhor e você vai encontrar panelas soltas, né, avulsas, com essa qualidade, direto ao forno, a partir de uns R$200, tá bom? Aí você quer cozinhar um pouco mais, você já tem certeza do que você quer usar. Então, o que mais eu recomendo além disso? Uma panela de pressão, caso você não queira a panela de pressão elétrica, uma boa panela de pressão, eu recomendo essa daqui, que é o estilo Eterna, que é que a tampa entra assim, ela encaixa por cima na sua panela. Por quê? Ela é um pouco mais segura do que aquela panela tradicional que as nossas mães utilizam, tá? Além de ser mais fácil de tampar e destampar e retirar a pressão dela. E além disso, e aqui em casa elas trabalham bastante, uma panquequeira, que você pode usar para fazer crepioca, para fazer tapioca, vai ajudar bastante. E uma frigideirinha para ovo, se você faz ovo frito, tá bom? Se você faz outros itens, por exemplo, aqui em casa a gente faz muito cuscuz, então uma cuscuzeira que venha com uma jarra pode ser um bom adicional. Mas por que eu não coloquei isso aqui? Isso vai depender do seu uso. Se você não sabe se vai ter gosto pela cozinha, se vai mesmo cozinhar mais, isso daqui consegue te atender perfeitamente. Inclusive para mim, que sou chefe profissional há muitos anos na área, para cozinhar em casa, para minha família e para até 10 pessoas, eu não uso muito mais do que isso daqui. Você não precisa de muitas panelas, de muitos equipamentos para fazer uma boa comida. Todos esses itens foram retirados do meu livro. O final do meu livro tem um checklist, e esse checklist vai estar aqui nas informações dessa aula para você baixar. E caso você queira o meu livro completo, ele está disponível gratuitamente para baixar no meu blog, tá bom? Muito obrigada e vamos para a próxima aula.